Boa noite. Sintam-se todos envolvidos no abraço de Jesus, a bênção do nosso Pai misericordioso e sobre a proteção dos nossos mentores espirituais, os mentores do Centro Espírita Portal da Luz. Para essa quarta-feira eu selecionei o tema o perdão, porque amar a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo, como a nós mesmos, e principalmente perdoar. Senão a gente não consegue amar. Eu vou começar com os conceitos de não perdão, de uma citação de McCallum, um americano, pensador, que escreveu em 2001 sobre o perdão. Ele começa falando da palavra absolvição, que é um conceito relacionado à justiça e que implica perdoar legalmente alguém da pena consequente à transgressão cometida. Pode já ter ocorrido o perdão, independentemente de o sistema jurídico já ter realizado seu julgamento ou aplicado punições. É a absolvição. O outro conceito é fazer vista grossa. Significa aprovar um comportamento que a maioria das pessoas pensa estar errado, que implicaria justificativa para a ofensa, liberando o ofensor de qualquer responsabilidade. Diferentemente da ideia, perdoar não é o mesmo que desistir do pleito por justiça ou por tolerância da injustiça. Desculpas. É um termo que sugere que o ofensor teve um motivo que justifique ter cometido a afronta, mesmo que haja motivos razoáveis que expliquem a ofensa e que esses sejam considerados. Perdoar não é somente entender o que não houve. Esquecimento. Traduz a ideia de que a memória da ofensa foi suprimida da consciência. Entretanto, perdoar o indivíduo não deixa de se lembrar da afronta, embora seja possível relembrar a situação de um modo diferente e menos perturbador. Negação. A gente conhece, né? Refere-se a uma indisposição ou incapacidade de perceber que uma afronta tenha ocorrido. Contudo, fingiu que nada aconteceu, que não se sentiu magoado, não é o mesmo que perdoar. É um recurso utilizado como forma de entrar em contato com os sentimentos dolorosos esclarecidos. E reconciliação. Reconciliação sugere a restauração do relacionamento. De fato, para que possa haver a reconciliação, deve haver uma forma de perdão. Entretanto, quando se perdoa, não é necessariamente se fazer uma reconciliação. A diferença é que perdoar envolve a resposta de uma pessoa à ofensa, e reconciliar envolve duas pessoas se relacionando bem novamente. E para esse pensador, perdão é uma atitude moral, na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamentos negativos, e como comportamentos negativos compara com outra pessoa que a ofendeu injustamente. Ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e possivelmente amor para com o ofensor. Ao perdão, bastaria a libertação de ações, sentimentos e comportamentos negativos orientados pela vingança. A ofensa é considerada injusta e infligida por outra pessoa. E o perdão é uma escolha ou disposição por parte da vítima e não obrigação, uma vez que a pessoa ofendida tem o direito ao ressentimento. A partir do ano 2000 surgiram tratados sobre o perdão, porque pela maioria das religiões todos fomos perdoados por Deus. Então as pessoas também deveriam perdoar seus próprios transgressores, especialmente aqueles que são monoteístas, que têm a crença no único Deus. Para a psicologia moderna, é um campo totalmente novo de pesquisa. E terapia do perdão, procurar
bibliografia de Divaldo, os livros que tinham o tema perdão, e encontrei em 4 livros: Liberta-te do Mal, Libertação pelo Amor, Iluminação Interior e Amor, Imbatível Amor, todos ditados por Joana de Ângeles. Então, as frases que eu vou falar são de Joana. O perdão incondicional, ele é impositivo para que a situação e sentimento de paz se instalem. Quando a posse é perdida ou ameaçada, e a animosidade, a rebeldia em relação à pessoa ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e o comportamento humano. Sempre é mais desafortunado aquele que aos demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. Aquele que é ofendido se acredita no direito de justificar-se, demonstrando o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa. Também se considera no direito de permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça de que se acha vítima. E tal comportamento somente contribuirá por desequilibrá-lo, acumulando de aborrecimentos e de perturbações. Todo ressentimento guardado transforma-se em moléstia, que afeta aquele que o guarda, ao tempo que vitaliza a ocorrência infeliz, mantendo-a presente na memória e na emoção. É muito difícil esquecer o fato danoso, que exige grande esforço da vontade. A sustentação da mágoa somente piora os efeitos do sistema emocional. O ódio, o ressentimento, o medo, o ciúme e o remorso afetam poderosamente o organismo, embora sua procedência seja de origem emocional. As altas cargas vibratórias do dano causado, que são atiradas pela mente ao nosso sistema nervoso central, irão afetar o nosso aparelho circulatório e darão resultados negativos na nossa respiração, ao mesmo tempo que as nossas glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, levando tudo ao nosso sistema imunológico, que se desestrutura. Provavelmente vai surgir um pequeno resfriado. Alguma coisa acontece. Grande número de doenças orgânicas, transtornos psicológicos, tem origem nos sentimentos de aflição, de mágoa. Existem pessoas que, quando querem prejudicar outros, sabem manipular palavras e situações com habilidade fingida. São fracos e indiferentes, ao ponto que se fazem acreditadas, arquitetando planos danosos que executam com naturalidade, contentando-se em felicitar aquele que não consegue vencer. Quando se fazem inimigas de alguém, são estimuladas a perversidade que lhes constitui os sentimentos vivos, mentindo e caluniando com naturalidade, de modo que os objetivos que perseguem sejam alcançados. Escolhem inimizades e afetos, discussões infindáveis, a conciliação e paz, maquinando intrigas em que se comprazem, quando poderiam silenciar indébitas e esforçar-se por manter contatos saudáveis. São enfermos graves da alma, que ignoram doenças ou preferem continuar nesse estágio, ainda primário da evolução. Qualquer tipo de revide às suas agressões somente lhes constituirá um estímulo mórbido para que prossigam na sua infame conduta. Por isso, perdoa tantos quanto te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que podem fazer-te. Se considerares a agressão que te foi dirigida como sendo experiência que necessitavas para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. Se, por outro lado, te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem,
Ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te ante a impossibilidade que sente de te amar. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo, como disse Jesus. Voltarão hoje ou mais tarde, pelos caminhos que agora percorrem, malsinando o próximo, recolhendo os cardos da sua loucura e a perversidade, que convida-os ao ressarcimento. Como diz Joana, o odiento perdeu o endereço da vida e desgarrou-se da esperança, jornadeando sem rumo na desolação. Aflige aos demais, porque se encontra aturdido e os seus momentos de infelicidade são transformados em agressões, que aparentemente o tranquilizam, levando-os a trejeitos que são confundidos com sorrisos de vitória. Não possui e nem acredita em valores morais, não respeita o próximo. Aquele que o defronta torna-se seu inimigo. E em face dos seus desajustes, nivela todos os outros aos seus patamares, abaixo dele mesmo. Não se esforça por evoluir e antagoniza as criaturas e a sociedade e a vida toda. Reconhece-se inferior e desloca-se no fundo da sociedade, investe contra o grupo uma imagem atormentada e tenciona inspirar pavor porque é incapaz de sentir amor por todos. Torna-se um instrumento das forças do mal, que o utilizam para a continuidade ao plano de perseguição das criaturas humanas, gerando processos de obsessão individual e obsessão coletiva. Essas pessoas são encontradas em toda parte, desde o grupo familiar ao social, nos campos de trabalho, nas rodas sociais, nas rodas de estudo, de investigação, nas diversões, sempre se encontram num estágio inferior da evolução. Embora se apresentem bem vestidas, falando com entusiasmo e correção de linguagem, sendo bem apessoadas, o que importa é o seu mundo interior, as suas aspirações e ânsias de progresso, de destaque, de denominação, que na realidade se transformam nos seus algozes, que experimentam a fúria dos grupos que a movimentam. Eles estão em grupo. Perdoa sempre todos os tipos de ofensa e ofensores, de difamadores, de capangas do mal. Eles não merecem as tuas preocupações, nem os teus sofrimentos. Tem compromissos maiores com a vida, para perderes o tempo com mesquinharias inevitáveis do processo evolutivo. Fita os planos mais altos na vida, para não perderes o tempo com mesquinharias. Quem teme tempestades morais não consegue tornar-se forte para as lutas do progresso espiritual. O teu adversário é também a tua chance de superação do sentimento de vergonha, das tuas paixões egoístas e das misérias que assinalam a tua existência. Nunca desças ao nível dos magos. Se o considerares infelizes, atrasados, melhor razão para que fiques num nível mais alto, descendo somente para ajudá-los e não para competir com eles nos estranhos comportamentos que assumem. Perdoar não significa concordar com um ato infame, nem com uma pessoa sem juízo. Constitui o ato de não revidar com o mesmo mal, permanecendo em situação emocional melhor que o seu antagonista e em paz. Jesus, como a gente sabe, psicoterapeuta por excelência, quando ensinou o perdão indistinto, incondicional e permanente, propôs um dos mais famosos procedimentos: proporcionar dor de saúde e de harmonia pessoal. Perdoar. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar e de alegria na mente e na emoção. O perdoado é alguém em débito e o que perdoou é alguém em lucro. Pelo que se passa contigo, medita e
compreenderás o que ocorre com o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou rebeldia, perdoarás. Perdoa assim, intercede ao Senhor, que aquele que te ofende, esquecendo todo o mal que ele supõe ter feito ou que supões que te fez, e se conseguires, ama-o, assim como ele é. Tenhamos sempre em nossa lembrança que em muitas ocasiões nós somos ofendidos e em outras tantas nós somos o ofensor. Olha só. Auto-perdão, de acordo com Divaldo e Francisco do Espírito Santo Neto, do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed. Devemos também aprender a exercitar o auto-perdão, que é uma ferramenta importante para seguirmos em frente sem a presença da culpa. O sentimento de culpa nos paralisa e não nos ajuda. Nos perdoando com carinho, teremos mais motivação para perdoar o outro. A nossa reação e as nossas atitudes em relação aos outros, como bons ou maus, é determinada pelo nosso sistema de autocensura, que se encontra estruturado em nossos níveis de consciência mais profundos, lá na nossa individualidade. Toda e qualquer postura que assumimos, a vida que se prende, a maneira como olhamos o mundo de fora para dentro de nós, na qual nos pode levar a uma sensação íntima de realização ou de frustração, de contentamento ou de culpa, de perdão ou punição, de acordo com o código moral que nós moldamos na nossa intimidade do nosso psiquismo. A gente é uma armadilha. Esse julgador interno, que foi formado sobre as bases dos conceitos que nós acumulamos nos nossos tempos passados, nas nossas vidas incontáveis, também nós recebemos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos líderes religiosos, do nosso médico de família, com todas as autoridades políticas e com toda a sociedade. A gente só tem que ver o que a gente tem dentro. Fomos também, de forma quase sutil e inconsciente, informados por superstições, ordens, histórias, preconceitos, tradições, assimilados dos adultos com quem convivemos por longos períodos na nossa vida. E esse julgador interno nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. Essa consciência crítica que julga e cataloga nossos feitos, nos autocensurando ou nos autoaprovando, influencia a nossa maneira de agir como adultos, sobre a criança, e punindo-a ou não, quando não se comportava, ou dando sensação de aprovação e reconforto quando ela agia dentro das propostas que assinalou como certas e decentes. A gente cuidava da nossa criança. A gênese de não perdão a si mesmo está baseado no tipo de informação ou mensagem que acumulamos através das nossas diversas fases de evolução, das nossas existências imortais. Assim, para atingir o auto-perdão, é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do nosso próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na nossa infância. Nessa existência, nós devemos reformar os nossos paradigmas quando nós tivermos consciência deles. Uma das grandes fontes de autoagressão vem da busca apressada da perfeição absoluta. Vou ser espírita, vou ser perfeito. Como se nós devêssemos ser deuses e deusas de um momento para outro. A exigência da perfeição é considerada a pior inimiga da criação, pois leva à constante hostilidade contra nós mesmos, contra a perfeição e a nossa capacidade e habilidade que nós ainda não possuímos de julgar. Adultos inflexíveis e irredutíveis se formam a partir da imposição de comportamentos disciplinadores rígidos e implacáveis para com os outros.
filhos, pais, mães, avós. Quando sempre buscamos a perfeição em tudo, confrontamos o lado inadequado da nossa natureza humana. Nos sentiremos fatalmente envolvidos na aura de fracasso. Não tomar consciência das nossas limitações é como se admitíssemos que os outros e que nós mesmos deveríamos ser oniscientes, todo-poderosos, como se fôssemos Deus. Não devemos dirigir os passos de ninguém. Devemos respeitar o seu propósito de viver. Admitir e aceitar os outros como eles são nos permite que eles mesmos nos admitam e nos aceitem como nós somos. O que nos importa é como somos hoje e qual a nossa determinação de buscar o nosso processo espiritual. Quando tentarmos castigar, punir o próximo, não receberemos a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Não nos auto-perdoaremos. Conclusão. Uma das mais eficientes técnicas de nos perdoar é retomar a vida, o contato com nós mesmos. Olharmos para dentro de nós. Nos desligarmos de qualquer intromissão mental que venha nos perturbar e entrar logo em empatia com as pessoas. Tentar entender o próximo. Amar o próximo. Aceitar o próximo. Não devemos ser críticos das pessoas na sua realidade de vida, baseado nas críticas e ofensas do mundo. Porque os outros acham. Os outros não acham. Nós temos que ter a percepção da nossa própria verdade, da nossa própria vontade. Não devemos confundir o ato de perdoar com negação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos anseios, reprimindo as nossas mágoas e fugindo da nossa realidade. Devemos eliminar a nossa produção mental de acontecimentos infelizes e destrutivos. Sempre pensamos nas coisas erradas que ocorreram conosco, nas nossas frustrações e nos nossos insucessos. E temos que pensar no nosso sucesso. Devemos nos desligar e deixar de nos alimentar com as emoções alheias. Vivermos sem enlouquecer pela ânsia de compreender, de entender, de padecer, de suportar e admitir as pessoas problemáticas que tem na nossa volta. Os nossos entes queridos, os nossos companheiros complicados na nossa vida. Libertarmos-nos mentalmente de usar o nosso modo construtivo, o nosso pensamento, evitando o deveria ter feito assim, deveria ter agido assim, na eliminação da nossa programação infeliz. Finalmente, uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo, nós devemos sempre lembrar que não existe o certo e o errado. Nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos a nossa capacidade de acertar e de procurar acertar. E nós temos a nossa razão de buscar dentro de nós sempre o que é certo e o que é bom para nós. Não devemos fazer julgamentos e críticas. Devemos fazer ao próximo só o que nós gostaríamos de receber. Isso é importante. E perdoar e nos perdoarmos. E amar a Deus acima de tudo. E ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Muita paz e que assim seja. Até outra vez.